vai apresentar, vai falar sobre as queimadas e a poluição do ar, tá? Por favor, aí na ordem que vocês quiserem, eu vou passando aqui, tá? Só falar ok e vou passando os slides. Ok, vamos lá. Estão me escutando bem? Bem. Tá. Boa noite a todo mundo que eu não falei, né? Boa noite, Anderson. Nosso grupo vai falar sobre queimadas e poluição do ar, né? Pode passar, professor. Ai, agora ele não quer, né? Eu gosto disso. Aí são nossos integrantes, né, do grupo, né? Ignore meu nome errado ali que eu, que eu fui perceber isso hoje. Tá só com um L e um N só. Não... Desculpa. Tudo bem. O meu também tá errado, hein? Queria lembrar isso. Aí. Ai, pelo amor de Deus. Então, vamos... pode passar, professor. Bom, eu vou falar um pouco da introdução de poluição do ar, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse tema e depois a gente vai falar sobre queimadas para entender, né, a relação que um tem com o outro, né? Eu vou seguir essa linha de tópicos que eu acho mais fácil de entender e também de explicar, né? O primeiro tópico é o que é, né? Ou seja, a definição de poluição do ar, tá? A poluição do ar refere-se a mudanças na atmosfera capaz de causar impactos a nível ambiental ou na saúde humana, tá? Através de contaminantes. Aí já é o nosso gancho para o segundo tópico, que são os contaminantes, que são gases, partículas sólidas e líquidas em suspensão no ar, materiais biológicos e energia. Então, todos esses são contaminantes. Ou seja, a adição desses contaminantes na atmosfera pode provocar danos diretamente no nosso ecossistema e na nossa saúde, podendo esses danos serem causados diretamente pelos contaminantes ou por resultantes dos contaminantes. Eu vou explicar melhor isso daí, como é que funciona. Bom, quando temos contaminantes na nossa atmosfera, eles sofrem reações fotoquímicas entre si. E essa reação fotoquímica acaba gerando outro contaminante, tá? Então, por isso que houve a necessidade de se criar uma classificação dos contaminantes, que é o nosso terceiro tópico. Então, se classifica entre contaminantes primários e contaminantes secundários, tá? Vou falar primeiro dos contaminantes primários, vou dar um exemplo de cada, né? Os contaminantes primários são os contaminantes diretamente emitidos no ar, né? Por exemplo, uma indústria ou um veículo, enfim. O exemplo que eu vou dar é sobre os óxidos de enxofre. Em especial, eu vou falar sobre o dióxido de enxofre, que é o SO2, que ele, na maioria das vezes, são emitidos por vulcões e são produzidos em grande escala por processos industriais e veículos a motor. Tá? Aí, esses dois exemplos que eu acabei de dar estão retratados nas imagens que eu coloquei, né? E para terminar, temos os contaminantes secundários, que são os contaminantes resultantes dos contaminantes primários, né? Nesse caso, eu vou dar o exemplo do ozono troposférico, que é o O3, tá? Que é um contaminante secundário das reações fotoquímicas dos óxidos de azoto, monóxido de carbono ou compostos orgânicos voláteis. Então, qualquer um desses três que eu acabei de falar, se sofrerem reações fotoquímicas... Eric, tá falhando, eu não sei isso para todos, espera aí. Estão ouvindo bem o Eric? Não, tá falhando aqui também. Vamos ver se todo mundo fecha o microfone, deixa só o dele. Tá mais ou menos como no início, quando a gente começou a conversar hoje. Dá uma mexidinha. Mas travou em que parte, professor? Não travou, tá com ruído. Nesse finalzinho, foi no finalzinho. Ah, tá. O ozônio troposférico. Ah, sim. Tá, então vou retomar daí. Então, mas
ainda tá fazendo. Retira e conecta o cabo, o L. Tira e conecta. Tá, peraí. Passa porque tá indo o nosso som lá e tá depositando. Não sei falar direito, né? E agora? Você consegue Continua a falar mesma sem coisa. o fone? Vê se você consegue. Vou Sem tirar. microfone. Vou tirar. Calma. Pronto. Ótimo. Tá excelente. Isso, ficou melhor, ficou melhor. Ok. Então era o fone mesmo. É. Bom, eu tava falando do O3, né, que é um contaminante secundário, tá, das reações fotoquímicas dos óxidos de azoto, monóxido de carbono ou compostos orgânicos voláteis. Então, se um desses três que eu acabei de falar sem reações fotoquímicas, vão gerar o O3, que é o ozônio troposférico, que é um exemplo de contaminante secundário. Pode passar, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, plateia. Eu vou estar falando agora sobre as causas da poluição do ar. Bom, é muito genérico a gente falar as causas, porque são diversas causas da poluição do ar. Então, eu vou citar as mais comuns, como está escrito aí no slide, as principais. A primeira delas é a chamada atividade da microbiota oceânica, que são os organismos que estão nos mares e que produzem gases. Assim como 80% do oxigênio que nós respiramos é proveniente das algas do mar, desses organismos protistas, outros organismos que não protistas produzem outros gases. Então, também esses organismos eles também têm uma participação na poluição do ar. O monóxido de carbono, que é um gás muito mais tóxico do que o dióxido de carbono e que é emitido nas queimadas, ultimamente a gente viu as queimadas no Pantanal, na Amazônia, as queimadas emitem principalmente dióxido de carbono, monóxido de carbono e o metano, que é CH4, se eu não me engano. Inclusive o próprio metano, que é um gás também que é emitido com a digestão dos animais, principalmente a digestão do gado. Então, literalmente, o pum do boi e da vaca produz um gás que é tóxico para a gente. A fumaça que é emitida em fábricas e que podem conter tanto o CO2 quanto o CO, no caso, podem conter tanto o dióxido de carbono quanto o monóxido de carbono, também contribuem para a poluição do ar. A gente tem um exemplo aí que, por exemplo, os Estados Unidos detém, vamos dizer assim, 5% da poluição, 5% da população mundial e é um dos maiores responsáveis pela produção de dióxido de carbono e de monóxido de carbono no mundo. Tanto que eu fiz uma pesquisa recentemente, cerca de 200 mil pessoas morreram de maneira precoce por causa da poluição do ar, que levou a uma doença, e essa doença levou ao óbito da pessoa. Também tem a queima dos combustíveis em veículos terrestres, né, ônibus, carros, caminhões, isso porque aviões e helicópteros usam outro tipo de combustível, e o combustível mais fatal, vamos dizer assim, são os combustíveis fósseis. São os combustíveis fósseis que são de origem a partir da degradação de outros corpos, no caso ossos, etc. A atividade mineradora também é responsável pela produção, também é responsável pela poluição, perdão. A amônia, que é emitida através da utilização de fertilizantes na agricultura, e o acúmulo de micropartículas, de material particulado. Ai, professor, eu esqueci. Isso, material particulado. Isso aí, obrigado. Que são partículas pequenas e condensadas de poeira, areia, água e que acabam ficando mais leves do que o ar e sobem para a atmosfera. Pode passar, professor. Bom, gente, eu vou falar sobre as queimadas agrícolas, né? Agora a gente vai entrar nesse tema, né, de queimadas e entender um pouco a relação, né? Então, o primeiro tópico, né? Objetivo. O objetivo de qualquer agricultor das queimadas agrícolas é limpar terreno para o plantio, né? E no segundo tópico, que é o benefício para os agricultores, né?
são muitos, né? Essa técnica é uma das técnicas mais primitivas do homem e é utilizada até hoje por conta desses benefícios que os agricultores acabam tendo, né? Quais são esses benefícios? Essa técnica de queimadas agrícolas é uma técnica barata, é uma técnica rápida e também alguns agricultores, né, afirmam que as cinzas que ficam após a passagem do fogo serve como se fosse um adubo natural para o solo, um fertilizante para o solo. Então, tem todos esses benefícios, né? É a melhor técnica, né, entre aspas, né, quase perfeita, né? Mas a gente vai ver por que não é perfeito, porque, né, essa técnica é muito prejudicial, né? Porque é uma das maiores causadoras da poluição do ar, né? Tá aí a relação, uma causa a outra, né? E muitos agricultores, mesmo sabendo que isso é prejudicial, vai continuar fazendo por conta do lucro que ele vai ter, né? Muitos não sabem também por falta de informação, mas enfim, é isso, eu finalizo aqui. Pode passar, professor. Então, vou falar sobre os tipos de queimadas. As queimadas são divididas em naturais e artificiais. Sendo as queimadas naturais, como o próprio nome já diz, né, é causada pela própria natureza. E é comum ver em questões como tempo quente e descarga elétrica, no caso, como raios. Já as queimadas artificiais são provocadas pelos humanos, como o Eric acabou de falar, né? E ocorre na maior totalidade, sabe, de maneira proposital, sabe, buscando o lucro, como o Eric acabou de falar. E é isso. Boa noite, gente. Vou falar agora sobre as consequências das queimadas. Então, a realização das queimadas podem trazer consequências de escala local ou até mesmo global, gerando problemas à saúde, como doenças respiratórias ou agravamento daquelas que já existem, né? Pode haver também a queda na qualidade do ar e entre outras coisas, que eu deixei aí embaixo, também dá para poder ler. Já o meio ambiente, ela provoca a diminuição da biodiversidade, o aumento da erosão dos solos, destruição da fauna e flora, e etc. Pode passar, professora. Pode? Pode. Carlinha? Carlinha tá aí ainda? Vocês conseguem ver? Oi, tá me ouvindo? Tô, sim. Oi? Oi. Vamos lá. Consigo ver. Sem som. Jeito? Não consegue ver, Carlinha? Alguém consegue falar com ela no privado? Eu acho que ela disse que o problema é o microfone do Anderson, que tá dando microfonia no microfone dele. Que isso? Percebe, É birra ué? contigo, professor. Olá, tá me ouvindo? Sim. Sim. Ok, desculpa que eu sou pobre. Então, vamos começar. Eu vou falar um pouco sobre a prevenção.
A prevenção é a medida mais eficaz contra as queimadas e ela custa muito menos e é a mais fácil de ser adotada. Eu coloquei 5 imagens representativas de algumas ações que o governo e as pessoas que moram em volta de de locais que podem ocorrer as queimadas. Algumas ações do governo são autorização das Forças Armadas no combate às queimadas, detendo pessoas por atos ilegais na região e fazendo a prevenção de veículos. A operação também tem importância para evitar novos focos de incêndio e outros atos ilegais na região da floresta. O governo também tem como função auxiliar nas queimadas controladas e lançar campanhas contra as queimadas ilegais. E algumas medidas simples são evitar queimas de imóveis ou lixo, não fazer fogueira próxima à vegetação, capinar a área perto de casas, evitar jogar bitucas de cigarro no chão, molhar faixas de terra seca, não soltar balões e providenciar um aceiro, que é a limpeza de um terreno em volta de propriedades, ferrovias, matas, próximas às estradas e torres de transmissão, para evitar que, caso ocorra um incêndio, ele se alastre. Essas queimadas devem ser realizadas no final do período chuvoso, com assistência de brigada anti-incêndios, de forma a permitir a queima rápida da massa seca e a regeneração da vegetação, que serve de barreira para novos focos. Pode passar o slide, Daisy. Muito obrigada. Oi, vou falar sobre algumas áreas da sociedade. Luísa, tá dando um barulho. Vamos ver se você consegue melhorar. Pra mim ficou. Calma, não sei se eu consigo arrumar aqui. Calma aí, primeiro. Vai, vamos tentar. Calma aí, agora no meu computador. Oi? Tá dando aí do barulho? Sua voz tá meio falhada pra mim. Vocês estão ouvindo bem? Não, tá meio falhada também. Vamos tentar, Luísa. Arrisca, vamos ver se melhorou. Você pode fazer o seguinte, uma sugestão. Saia, limite e volte. Não, eu tirei meu fone, vê se melhorou. Muito. Melhorou. Absurdo. Tá bom. Eu vou falar sobre as áreas... Boa noite primeiro, né? Eu vou falar sobre as áreas afetadas. Eu escolhi Pantanal, Amazônia e Cerrado porque é o que teve o maior baque esse ano. E vamos ficar por esse ano mesmo, que é muita coisa. Primeiro eu vou falar sobre o Pantanal. O Pantanal está presente tanto no estado do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. Ele acumulou cerca de 14.774 pontos de queimada registrados. Assim, ele atingiu a maior taxa histórica de queimados, superando a contabilidade ao longo do ano desde 1998. Segundo a professora Viviane Leime, do Instituto da Biociência da UFMT, essa área corresponde a quase 15% do bioma. Segundo ela, em 8 meses de 2020, a área queimada do Pantanal é equivalente à mesma distribuição em 6 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre a Amazônia. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, de janeiro a meados de setembro desse ano, foram registrados 69,5 mil focos de calor. Em janeiro foram 197 casos, em fevereiro foram 73. No dia 2 de agosto, o governo da Amazônia decretou situação emergencial no sul do estado e nas regiões metropolitanas de Manaus por conta do impacto negativo do desmatamento ilegal e das queimadas não autorizadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Foram mais de 6,9 mil hectares do bioma que foram queimados até agosto. Foram registrados 4.800 mil focos de calor, 40,8 mil... Não. Ih, meu Deus, calma aí. 40,8 mil focos de calor de janeiro, que foram registrados de janeiro a meados de setembro desse ano. Foi contabilizado um crescimento de 9,21% em comparação ao mesmo período em 2009. Foram registrados
1.912 ocorrências de incêndios florestais, que abrigavam 11 mil espécies de plantas e 2.500 espécies de animais. Foi isso. Obrigada. Acabou? Esse slide, professor, foi nossa referência, foi de onde nós tiramos as informações que a gente precisava para poder montar o trabalho. Ok. Perguntas? Ninguém pergunta nada, por favor. Vai pagar quanto? Sério? Ninguém pergunta nada? Vou perguntar sim. Não, professora, sem pergunta pra eles. Deixa assim, ó, tranquilinho. Viu? Tá vendo? Parceira, né? Gente parceira. Eu quero perguntar, não sei se vocês conseguem me responder, mas é por uma questão de que eu não domino isso mesmo, porque para mim a poluição do ar, ela é uma poluição, pode ser químico-biológica no meu olhar, né? Eu penso sempre nos gases, ou, por exemplo, a gente tem aí hoje, às vezes acontece de vírus, bactérias e tal, né? Não vai para ali não, porque aquele ar está poluído. Então eu tenho essa noção. E aí, quando o Eric falou da definição, ele falou sobre... Tem alguém, não sei se é Anderson. Tá fechado, Anderson? É o Anderson de novo. O Anderson do mal. Porque ele tá no outro quarto e de repente, não sei, é perto de qualquer forma. E aí o Eric falou que a poluição ela pode ser causada por energia. Foi isso que você falou, Eric? Sim. Sim. Você pode me explicar isso? Então, professora, eu pesquisei sobre isso no site, pesquisei no site, pesquisei em outros sites também, e eu não achei exatamente qual é a definição dessa energia. Depois eu até ia perguntar para a senhora, mas eu preferi falar porque eu achei que se eu não falasse ia estar incompleto, né? Mas eu não tenho certeza absoluta do que é, não. Show. Anderson, você quer falar? Eu fecho meu microfone. Você tem condições de ajudar? Sobre o quê? Você tá de brincadeira com a gente? Tô falando sério. O Eric, quando ele definiu poluição... Eu sei. Então, Isso eu ouvi. então, e aí? Como é que pode poluir com energia? Poluir com energia. Me vem à cabeça energia sonora. Poluição sonora. Poderia ser térmica também? Essencialmente energia. Onda sonora, essencialmente uma onda, ela é essencialmente energia, propagando-se no espaço. Radiação Que me vem à seria? cabeça assim. Radiação muito pontual, em locais em que se aproveita a energia solar para geração de energia elétrica ou térmica. Já foi divulgado que a radiação refletida por conta dos espelhos, né, parte da radiação ela é absorvida, mas parte ela é refletida, ela acaba impactando o meio ambiente, sobretudo em relação a aves migratórias, por conta da radiação refletida. Não sei se na definição de poluição isso se enquadraria exatamente como uma... Radioatividade. Radioatividade. Tipo Chernobyl. Radiação. Radiação no sentido de radioatividade. Acho que poderia ser? Não sei. Sinceramente, não sei.
Não sei se eu poderia enquadrar isso numa forma de poluição por energia. Não sei. Sinceramente, não sei. Vamos tentar dar uma olhada depois para dar uma esclarecida, assim, porque ficou uma dúvida para mim. E eu queria que vocês entendessem, o João estava cedo, e toda vez que eu tinha alguma coisa, eu fazia algum comentário, não é? Porque agora, porque assim, me surgiu essa dúvida mesmo, porque sempre que vem à minha cabeça a ideia de poluição, a poluição sonora sim, né, ainda é razoável para mim assim de entender, mas eu sempre penso em poluição por um agente químico, dificilmente penso na ideia da radiação. Quando o Eric falou, eu falei, opa, tô na dúvida disso daí, então eu acho que a gente precisa dar uma olhada para tentar esclarecer, tá bom? Eu acho que o primeiro ponto é buscar a definição de poluição. O que se define exatamente como poluição, para que então a gente possa tentar enquadrar uma poluição energética, se é que isso é possível, porque senão o conceito está completamente fora da ideia de poluição. Tá? Pode ser alguma outra coisa, mas que não pode ser definido como poluição. Então, eu acredito que o primeiro passo seja esse, buscar a definição do que é exatamente poluição. Ok, então temos ainda algo para aprender quanto a isso daí. Tá bom, Eric? Assim, você vê que é uma dúvida até pra gente, tá? Eu não te perguntei para te dizer que eu sei, eu te perguntei para dizer assim, caramba, eu não sei. Se você soubesse, puderia me passar. A gente pesquisa isso depois. Outra coisa também que você falou, e só porque eu estava estudando com outro grupo, que isso me veio como mais clareza, né? Eu senti falta, por exemplo, como é um trabalho de química, que vocês colocassem fórmula O3, dióxido de enxofre, que é um contaminante primário, o seu secundário seria chuva ácida, porque o dióxido de enxofre vai formar uma chuva, e aí ele vai ser um contaminante, enfim. Quando você falou do ozônio troposférico, isso aí eu faço questão que a gente fale sobre isso, porque eu ouvia falar em ozônio troposférico e não tinha noção do que se tratava. Vocês sabem o que é isso? Eu aprendi ozônio, tá? Sim. Ozônio, sim. Né? Para que serve o ozônio se a gente estiver aqui no nosso cotidiano? Onde é que a gente pode usar o ozônio? Vocês têm noção? Não. Não? Calma, que agora eu fiquei confuso. Confuso? A gente pode usar o ozônio como bactericida, ozonizador, né, para matar micro-organismo na água. Vi um negócio aqui, a Lu Coelho viu um negócio ali que eu não sei o que é, depois você fala, Lu. A gente sabe que pode usar o ozônio também para esterilizar material de laboratório, porque o ozônio tem esse poder, né? Só quando a gente fala ozônio troposférico, é uma questão, depois vocês procuram o que é a troposfera, porque a nossa, quando a gente pensa na atmosfera, tem várias camadinhas, cada camadinha ela tem um nome. O ozônio, o O3, ele é muito abundante lá em cima, na estratosfera. E lá na estratosfera, ele tem uma função fantástica, que é funcionar como se fosse um filtro para os raios solares. Então, ele mantém como se fosse um filtro, os raios solares são refletidos, alguns passam, chegam à superfície da Terra, não tem nada a ver com aquecimento global, nem efeito estufa, mas tem a ver com luz, né? E as pessoas ficam muito mais expostas hoje por conta da camada de ozônio lá em cima. Então, lá em cima, lá na estratosfera, o ozônio é benéfico. Tem que ter ozônio para proteger a gente. Quando a gente tem ozônio produzido como um poluente aqui na nossa troposfera, que é a camada que a gente vive, esse ozônio ele faz mal para a gente. Ué, mas você não falou que ele mata bactérias? Mas causa problemas na nossa respiração, na nossa lágrima, causa vários problemas para a gente como poluente. Então, quando vocês tiverem oportunidade, porque assim, eu queria que vocês... Eu já passei da ideia de ensinar química, né? Esquece isso, vamos conhecer vida.
coisa que a gente possa discutir, ouvir uma reportagem e sair entendendo isso daí. Então, todos eles falavam para mim de ozônio troposférico, eu não tinha noção do que se tratava. Mas ozônio faz mal, é poluente? Mas o ozônio não era bom? Dependendo do local onde ele esteja. Se ele estiver na posição dele, que é lá em cima, ele é legal. Ele serve para proteger a gente dos raios solares. Se ele estiver aqui onde a gente vive, ele não é legal. E como ele é produzido? Muitas vezes pela queima de um combustível. Alguém falou no início, não foi, Eric? Como é que consegue produzir o ozônio? Você lembra? Você tem essa fala? Sim. Eu falei que o ozônio troposférico é um contaminante secundário, né? Ele é gerado a partir de uma reação fotoquímica de outros contaminantes. Beleza. Então, só para a gente conhecer isso, então a gente tem que sair daqui sabendo. O ozônio é O3. Daí, a gente precisa saber que ele tem uma função importante lá em cima, mas quando ele está aqui embaixo, então a gente tem que evitar. Não. Coloquei outras, sinto falta, né, de reações, essa coisa da química, né? Eu sou professora de química, eu sinto falta de que apareça isso nos slides, porque é um trabalho de química, não é um trabalho... Vou voltar aqui na apresentação. Beleza. Aí, principais causas, né, foi legal, porque vocês falaram o que o pessoal dos grupos mais cedo falaram, né, dos animais, né, do metano que pode ser produzido tanto no pum do animal, quanto pode ser produzido na eructação, né, que é o arroto, que eles são animais ruminantes, então fica ali no rumen, e aí eles liberam, então é uma das principais causas. A gente sabe que nós temos o gado no Brasil, eu acho que é o maior número do mundo, eu não tenho muita certeza disso. O Eric falou, alguém falou de material particulado, acho que foi o João. Isso aqui, João, que a gente vê essa fumaça preta na saída do carro, isso é rico em material particulado, pozinho de carvão, é partícula, é sólido, tá? Então a gente tem isso também, né? Que você falou do CO, do CO2, que veio, tá em relação com o pessoal de manhã. Show de bola, legal. Queimadas agrícolas. Aí, o Eric falou um negócio que eu entendi. Já ouvi falar, mas quando ele falou, eu fiquei mais... Beleza, então tá certo. Então essas queimadas, elas não são criminosas. O camarada, lá para o manejo da terra, da plantação, ele queima uma área, porque ele está acostumado a uma técnica antiga, mas ele faz isso. Isso é antigo, mas é usual. Beleza, eu conhecia. Mas uma coisa que eu acho que não foi dita aqui, pelo menos se foi, vocês me alertam, foi dito para a agricultura. Mas um dos problemas que a gente tem hoje no Brasil, absurdo, é o desmatamento por queimada para a criação de gado. Tem uns vídeos, acho que... Oi, fala. Desculpa te interromper, a senhora quer continuar? Pode falar. Tá, é porque eu cheguei a falar sobre isso na minha fala, porque o Brasil é um país de grande produção agrícola, né? Que nós utilizamos muito a nossa agricultura. E um dos poluentes, que foi o meu tópico foi sobre causas, né? Então acabou que eu falei sobre isso. É a amônia, que é emitida através da utilização de fertilizantes na agricultura. Sim. A senhora vê como é que uma coisa está ligada na outra. E a senhora falou agora sobre isso do gado, já me remeteu a outra coisa, porque então, não sei se a senhora viu que recentemente eu não sei se foi o ministro da Agricultura ou se foi o ministro do Meio Ambiente, né? No caso a Cristina Tereza ou o Ricardo Salles. Tereza Cristina é Agricultura, Ricardo Salles Meio Ambiente. Então, um deles falou que o boi, no caso, no cenário de queimadas, o boi ele serve como bombeiro. Porque o boi, eu não sei se a senhora viu isso, porque o boi ele precisa se alimentar, e para se alimentar ele come a pastagem, ele come a vegetação seca, e aí ele comendo a vegetação que poderia vir a pegar fogo, ele está inibindo o fogo, né? Isso só que isso aí a gente chacota, vê, né? Isso virou, eu acho que eu não sei nem se virar é a palavra, porque vira se um dia tivesse deixado de ser, e nunca deixou de ser uma chacota. Porque a gente vê que as fake news que mais se propagam e que mais pega a galera de surpresa é aquela verdade que ela é verdade até certo ponto, mas ela foi manipulada, foi
distorcida e faz as pessoas acreditarem de uma forma. Realmente é verdade, o boi, o gado, ele precisa comer a pastagem, ele come o que está seco, ele não come, né, o que está ali que vai sim vir a ser combustível para uma queimada, mas a forma como foi articulada toda a frase, enfim, é impossível você acreditar e ver que aquilo é verdade. A mesma história há um tempo atrás, acho que no ano passado, quando teve aquele vazamento de óleo na costa ali no Nordeste, que o ministro da pesca falou que o peixe é esperto, ele foge do óleo. Então, não tem cabimento. A gente vê, isso tem a ver até um pouco, inclusive, com a fala da Carla, porque o papel do governo é estar presente, fiscalizando para ter a prevenção, mas como é que você vai ter prevenção se você tem esse tipo de pessoa que fala que o peixe é esperto e foge do óleo e que o boi serve como bombeiro na queimada? João, é muito triste, né? A gente ter hoje, eu não sei se cabe, assim, mas eu falo isso mesmo, sem um problema, não tem essa coisa de ideologia. Vocês são esclarecidos. A gente tem um representante do Ministério do Meio Ambiente que ele representa as grandes corporações que querem acabar com o meio ambiente. Né? Ele não está lá para salvar o meio ambiente, para criar leis, tanto que tem uma lei que diz que você pode confiscar, queimar carros que estiverem fazendo uma extração indevida e tal. O governo federal proibiu, não pode queimar mais nada. Tem que queimar sim, está fazendo errado, está degradando, está acabando com o que a gente ainda tem aí de legal. Tem que punir esse pessoal. Então, assim, legal essa sua fala do boi bombeiro, mas quando eu falei desse negócio aqui da queimada, uma das maiores formas da queimada não é só para agrícola, é para abrir um campo enorme para criar o gado, aquele gado que é alimentado de ração. Né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, ontem eu vi uma imagem, eu tentei mostrar para o Anderson, ele estava dirigindo, não sei se ele lembra, uma fazenda com um lago repleto de jacarés vivos naquela lama, aguardando os bois morrerem, porque não tem pasto. Os bois estão morrendo. E os jacarés, aqui no Centro-Oeste, não me lembro exatamente onde, mas aguardando os bois morrerem, porque não tem pasto, por conta de seca e tal. A gente sabe que a queimada ela pode ser natural, como foi a Rafa que falou, né? Pode ser um efeito natural de um raio, uma bituca de cigarro, que aí já não é mais natural, né? Pode ter um pedaço de vidro, aí o Anderson pode falar de uma luz que incide ali, numa lente, aquilo ali ampliar e pegar fogo. Isso acontece. Mas o problema são as queimadas criminosas que a gente tem aí. Então, olha, é benéfico para os agricultores, ótimo. A gente sabe qual é o objetivo, né? Para renovar ali, para limpar e plantar de novo. É uma técnica prejudicial. E aí, ó, eu vou puxar a orelha da Isabel. Sabe por quê? Isabel, tu tá aí ainda. Onde sabe onde Isabel tá? Tô aqui. Onde você tá? Isabel, conta pro Anderson, onde você tá? Recife. Ela tá no Recife. A Isabel, a nossa aula é interestadual. Por que eu vou puxar a sua orelha? Claro, você tinha um monte de tópicos aí, você falou das consequências das queimadas nas pessoas, né, que ficou aqui à minha esquerda, problema respiratório, e aí tem uma... Ficou muita coisa escrita, né? Não é isso, mas o que você tinha que linkar, para mim, se a gente está falando de queimadas e poluição do ar, você pulou. É quando você falou assim, diminuição da biodiversidade, você falou, é muita coisa para falar, né? Aí você foi lá e falou da erosão e não. Mas assim, se você pensa na poluição do ar, que tópico você deveria ter falado com mais ênfase aqui? Fala para mim. Agora que a gente está com calma, que não está... Entrando, assim, falando mais sobre a poluição do ar. Isso, está tudo escrito aí. Aumento da concentração CO2 na atmosfera. Perfeito. Então, escuta, eu ia citar, mas ia ficar muita coisa, se fosse falar, né? Só que agora que eu percebi, eu só falei no sentido das queimadas, eu não falei no sentido da poluição do ar, né? Agora, entendi. Você não linkou com a poluição em si. Então, se aumenta a emissão de CO2,
aumenta os focos de calor. Como é que são medidos esses focos de calor? Como é isso? Vocês têm noção? Como é medido um foco de calor? Outra fake news que eles contaram, vou te contar, João. Disseram que aquilo foi, era calor que estava apreendido na pedra, nas pedras. Por isso que tinha. Como é que o camarada sabe que tem um foco de calor? Ninguém fica andando pela Amazônia. Como é isso? Anderson, como é que o pessoal sabe que tem foco de calor? Engraçado, o pessoal joga essas perguntas tudo complicado para mim. Eu não sou um oráculo, não. Você é o meu oráculo. Ué, outra coisa que se a gente não souber, a gente pesquisa. A gente pesquisa. Eu imagino. Imagem de satélite. Imagem de satélite. Da mesma forma que você pode identificar tranquilamente uma fonte de calor por um óculos infravermelho, uma fonte gigantesca de calor como uma queimada, por imagem de satélite, você determina. Pode ser uma câmera térmica também, né? Sim, exato, mas só que só precisa ser localizada numa altitude extremamente... Falhou. Imagens de satélite podem determinar perfeitamente focos de calor, né? Fontes de calor muito intensas, anormais, que aí você pode, claro, de acordo com a radiação que está sendo emitida dali, determinar que fonte é aquela. Então, imagem de satélite pode determinar isso tranquilamente. Outra forma que a gente tem, que eu queria até falar disso com vocês, vocês sabem que a gente, quando entra nas lojas hoje, eles verificam, né, a nossa temperatura corporal. E vocês sabem que tem muita gente que não deixa mirar para a cabeça. Não é verdade? Eles agora estão medindo no pulso, já viram isso? Sim, porque acho que vai dar câncer. Sim. Eu já conversei com o Anderson sobre isso. Aquilo ali é para detectar calor, né, para verificar a temperatura. Então, de onde flui a informação? É do aparelho para o seu corpo ou do seu corpo para o aparelho? Quem é que lê a informação? É o seu corpo para o aparelho? Do seu corpo para o aparelho. O aparelho. Exatamente. E tem muita gente que não deixa medir na cabeça, porque já espalharam uma fake news que as pessoas estão ficando com problemas mentais se deixar medir a temperatura na cabeça. Toda vez que eu entro numa loja dessa, eu aponto para a menina, aqui, ó. Aí eu sempre falo assim, mas na cabeça? Eu falo, mas você não quer saber a minha temperatura? Porque dependendo da região do corpo, a gente tem temperaturas diferentes. Então, é a ideia do quem é que está emitindo, quem é que está medindo. Sabe? A ideia do calor, né? De onde está sendo transferido. Então, Isabel, assim, como é um trabalho relacionado à poluição do ar, é interessante falar da mudança de qualidade de solos, fertilidade. Sim, isso é um efeito da queimada, mas não é um efeito da queimada em relação à poluição do ar. Eu acho que, assim, eu pensaria, né? Se eu fosse apresentar hoje, não sei se eu fosse você, mas hoje eu falaria assim, da concentração de CO2 que está aumentando, em consequência você tem o aquecimento global, porque aumenta o efeito estufa, e a gente está vivendo uma problemática absurda em relação ao mundo por conta das queimadas que o Brasil está apresentando. Que problema é esse que a gente está vivendo? Quem sabe me dizer? Não é química nem física? Tem toda uma questão. Tem política envolvida no meio, tem economia envolvida no meio, porque, tipo assim, a gente vê que o mundo está indo numa direção e o Brasil está indo na direção oposta. É como se o mundo estivesse avançando e o Brasil estivesse regredindo. Porque, não sei se você viu, professor, aqui ontem, por exemplo, o Reino Unido lançou eu não sei explicar exatamente o que foi, mas eles disseram que até 2030, ou melhor, a partir de 2030, não haverá mais revenda de carros movidos a álcool, etanol, ou álcool, etanol é a mesma coisa, né? Álcool, gasolina ou diesel. De 2030 em diante, isso, gasolina também. De 2030 em diante, só vai poder haver revenda de carro se o carro for movido a eletricidade, se o carro for elétrico, uma tentativa de reduzir os gastos, a emissão e etc. Então, a gente vê que o mundo está caminhando numa direção e o Brasil está caminhando em outra, porque são pensamentos que não batem. É a mesma história do lançamento daquela nota de R$200 lá.
O mundo, graças a Deus, a tecnologia está avançando de forma que a gente faz tudo pelo celular agora. E pagamento, transferência, tudo no celular. Aí o Banco Central me resolve lançar uma nota de R$200, sendo que a tendência é outra. Então, enfim, é muita hipocrisia, né? E a gente teve agora o presidente eleito dos Estados Unidos, ele fez uma advertência antes de ter sido eleito, né? O que ele falou acerca do Brasil? Ia fazer um fundo de ajuda internacional com $20 milhões para poder ajudar. Caso o Brasil não começasse a preservar e respeitar as normas, o Biden ia entrar com esse fundo e ia tomar a Amazônia da gente. Embargos econômicos. Deixa de comprar no Brasil. Então, eles estão ameaçando. Aí você escuta alguém falar assim, mas eles acabaram com a floresta dele, eles querem cuidar da nossa? Gente, a gente também acabou com muita coisa aqui no Brasil por ignorância. Só que a gente agora tem conhecimento, não tem cabimento mais a gente ficar estragando as coisas, acabando com tudo, porque alguém já acabou um dia. Sabe, eu acho que a gente tinha que ter um pouco mais de noção de preservar o meio ambiente, né, a população que estava aqui antes da gente chegar. Nós somos invasores dessa terra e eu acho que a gente tem que tentar preservar, saber o que a gente vai deixar aqui, eu não mais para os filhos, né, mas para os netos, etc. e tal. E entrar numa vibe de que tem que se preocupar com o meio ambiente, não tem como. Essa ideia das queimadas, ela tem que ser trocada por uma outra técnica. A queimada criminosa, então, ela é pavorosa, né? Porque ela vai ali para devastar, para que as pessoas possam entrar pela mata dentro. Então, assim, a imagem de vocês super legal, a postura, vocês não me surpreendem com relação aos trabalhos, porque são sempre muito bem apresentados. Vocês fizeram num ambiente colaborativo, né, que foi o Jambó. Todo mundo se esforçou em participar. A gente teve o Eric aí com problemas dos horários dele, né, que só pode ser à noite, e o grupo, né, entendeu essa necessidade de estar juntos, e eu agradeço essa oportunidade, né, que isso é mais até do que saber queimada, saber meio ambiente, saber química ou física. A ideia de empatia, né, que é se colocar no lugar do outro. Vocês estão de parabéns por tudo aí que vocês construíram. Eu acho assim que as meninas do CO ainda estão aqui. Isabelle, Yasmin. Oi. Mais uma vez, porque o João estava de dia e vocês agora vieram à noite. Mais uma vez, os trabalhos de poluição do ar, eles vão se linkando um com o outro, né? Porque você fala do CO no seu trabalho, e aí o CO é um poluente que pode ser causado por uma queimada, e por aí vai, né? Então, assim, eu acho que os trabalhos acabam tendo uma conexão. Eric, depois eu vou disponibilizar para você os outros vídeos, e eu queria que vocês fizessem as considerações finais, se foi legal fazer o trabalho, o que vocês aprenderam e tal, por favor, para a gente fechar. Eu achei ótimo, professora. Professora. Oi. Professora. Quem é? Eu vi um negócio aqui do... Luísa. Sim, fala. Pode falar? Eu vi um negócio da poluição de energia. Eu não sei se vai responder essa pergunta, eu também não sei se está certo, mas pode falar rapidinho? Pode, claro. A gente aprende. Então, eu tava vendo aqui, eu vou ler aqui porque é mais fácil, não vou ficar nervosa. Então, aqui, a energia é o maior contribuinte para a poluição do ar, que mata em torno de 6,5 milhões de pessoas por ano, segundo o relatório publicado pela Agência Internacional de Energia. Está dizendo que ela tem a maior emissão de carbono e que a produção de energia, a produção e o uso de energia, principalmente da queimada de combustível não regulamentada, mal regulado e ineficiente, são os mais importantes fontes artificiais de emissão, respondendo por 85% dos materiais particulados e quase todos os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Eu não sei se está certo, mas foi isso que eu achei. Não sei se respondeu a pergunta, Luísa. Também não sei se você entendeu. Eu entendi o que você falou perfeitamente, mas não responde lá. E aí eu não sei se era isso que o Eric estava querendo dizer, porque na verdade
A poluição, ela é causada porque tudo que você falou aí são causas de queima de combustível, né? Produção de óleo. Então, assim, a geração de energia, ela é responsável por poluição do ar. Geração de energia elétrica em termoelétricas. Então, ela é responsável pela poluição do ar. Mas não é como a energia em si, como a gente falou, energia sonora, energia luminosa, radioatividade, que forma de energia pode afetar direta. Isso aí não, ele está dizendo que a geração de energia é que tem como desdobramento a poluição do ar. É por aí, entendeu? Não tem a ver com o que o Eric falou no início. Vamos ver se a gente acha. Se alguém achar primeiro, coloca aí que a gente aprende. Tá legal? Tá bom, entendi. Mas valeu aí a sua pesquisa. Vai lá, pesquisadora. Tudo bem para todos? Sim. Tudo bem, professor. Tudo bem? Então, queria agradecer muito ao professor Anderson pela gentileza de comparecer à apresentação, né, dos queimados e a poluição do ar. As meninas que vieram da 210 direto para a apresentação desse trabalho. Enfim, e os meninos que apresentaram, né? Muito obrigada. Isabel, curta aí a sua estada no Recife, né? Aproveite. Obrigado. E obrigada, Eric, por você se desdobrar para conseguir fazer a noite. Carlinha, que também teve lá as suas dificuldades. A Rafa estava preocupada, o João sempre com aquele, né? Resolvendo os problemas aí. Luísa correndo atrás das informações em última hora. Obrigada por tudo, viu? Vocês estão de parabéns, ó. Parabéns. Parabéns mesmo. Deixa eu voltar lá Deixa eu olhar vocês. Ok? Ok, tchau, Anderson, você quer falar alguma coisa? Ok, tchauzinho, beijo. Anderson, você quer falar alguma coisa? Obrigado, professora. Beijo. Desistiu da gente já. Parabéns, o trabalho estava muito bom. Eu gostei bastante. Aprendi muito. Isso que é legal. Obrigado.